Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Erivelton Nunes e hoje estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema As Leis do Relacionamento. E hoje estudaremos a lição de número 10, cujo título é O Relacionamento de Enoque com Deus. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos meus líderes, ao professor Edivanei e a todos os organizadores por este convite. Neste trimestre estamos estudando sobre as leis do relacionamento. Já aprendemos sobre o relacionamento intrapessoal nas lições 1 a 4, depois aprendemos sobre o relacionamento interpessoal nas lições 5 a 9 e agora, a partir da lição 10, vamos aprender sobre o relacionamento vertical, ou seja, sobre o relacionamento com Deus. E para isso, partiremos de um exemplo prático registrado nas Escrituras. O exemplo de alguém que teve um relacionamento com Deus consistente, duradouro, ao ponto de agradar a Deus num nível tão elevado que Deus tomou a decisão de arrebatar Enoque para si, para manter esse relacionamento além do tempo da sua vida humana. Ele foi tirado da terra para viver com Deus no céu. De acordo com o texto de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, numa tradução mais literal, podemos ver a seguinte expressão: Enoque andou com o Deus. Em hebraico ficou Et Ha-Elohim. Foi colocado aqui um artigo. Isso não se caracteriza um erro gramatical, mas uma forma de reforçar que, apesar de toda a corrupção do mundo à sua volta, da diversidade de deuses, Enoque escolheu relacionar-se com o único Deus verdadeiro. Da mesma forma que Jesus não é um caminho, que é um artigo indefinido. Não. Jesus é o caminho, artigo definido. Só ele é o caminho, não há outro. Da mesma forma que Enoque escolheu andar com o único Deus verdadeiro. A língua hebraica é de origem semítica e é muito diferente do pensamento ocidental, do pensamento grego. A língua em que foi escrito Gênesis utiliza expressões idiomáticas concretas, ao invés de conceitos abstratos. Por isso, para expressar o nível de comunhão de Enoque com Deus, foi utilizada a expressão concreta Enoque andou com Deus. Na prática, Enoque não estava caminhando ao lado de Deus, fisicamente. Mas significa que, de fato, ele era íntimo de Deus. Era uma pessoa que estava muito próxima de Deus. Andar ao lado significa ter intimidade. Significa amizade, amor e aceitação mútua. Um detalhe que vale destacar aqui é que Enoque e Lameque, de Gênesis 5, versículos 18 a 24, não devem de forma alguma serem confundidos com as pessoas do mesmo nome que estão no capítulo 4. O Enoque do versículo 18 se refere ao sétimo descendente de Adão, de acordo com o texto de Judas, versículo 14. E não ao terceiro, que era inclusive descendente de Caim. Por isso não podemos confundir as personagens só porque eles possuem o mesmo nome. Nesta lição comentada pelo pastor Walter Brunelli, o primeiro tópico da lição destaca que para andar com Deus é preciso nascer de novo. Isto é, ter um encontro com Deus por meio de Cristo, ter uma nova vida, se tornar uma nova criatura. Quando falamos sobre salvação, sobre arrependimento, sobre uma vida em Cristo, é importante notar que a Bíblia descreve diferentes estágios em que se processa a vida espiritual. O primeiro estágio é o arrependimento. E a palavra arrependimento é de origem grega, a palavra metanoia, e significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução, um trabalho contínuo. O arrependimento é um remédio para a alma. Então vamos conhecer aqui pelo menos 6 ingredientes para o arrependimento. O primeiro ingrediente é o reconhecimento, é a visão do pecado. Como que acontece isso? Primeiro, a pessoa reconhece que é pecador. Então, a partir do momento que ele reconhece seus erros, ele então pode tomar a decisão de mudar,
de trocar a sua atitude. Precisa reconhecer. Segundo estágio é que vem a tristeza pelo pecado. Uma vez que reconheceu que está errado, vem a tristeza por ter falhado, por ter errado o alvo. O terceiro estágio é a confissão, o momento em que a pessoa manifesta diante de Deus o seu pecado, confessa os seus pecados e alcança a misericórdia. O quarto estágio vem a vergonha pelo pecado. Aquele pecado, aquela situação ruim que a pessoa praticou, lhe traz vergonha, como trouxe a Adão, como trouxe a outros, que chegam até inclusive esconder o seu pecado. Depois que tem a vergonha, vem o ódio pelo pecado, porque esse processo está evoluindo. A pessoa que bebia não quer beber mais, sente ódio da bebida, sente ódio pela prostituição, e assim se mostra o verdadeiro arrependimento. E a partir deste quinto estágio vem o abandono do pecado. A pessoa já não mais pratica aquilo que praticava antes. A segunda palavra usada é a regeneração, no estágio que estamos discutindo, que implica um novo nascimento. Quando a pessoa morre para a velha vida de pecado, ressurge-se como uma nova criatura em Cristo. Quando a gente analisa a doutrina da salvação, existem alguns termos técnicos que eu quero destacar de forma muito breve aqui, para apenas esclarecer alguns pontos. Primeiro, que o termo técnico usado é a justificação, que lida com a salvação no sentido jurídico e também no tempo passado. Nós somos declarados justos, a nossa dívida é paga. A justiça de Cristo é imputada, é creditada na nossa conta, que estava negativa, e agora passamos a ser considerados justos. Somos justificados por Cristo. O segundo termo diz respeito à santificação, que é a área da salvação que atua no presente. Diz respeito ao aspecto moral, e é um processo contínuo. Por isso que está escrito em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a santificação se processa no presente. Existe aqui, mais uma vez, destacando a palavra regeneração, que é o processo de receber a nova vida, é o nascer de novo, é o ter novas atitudes depois que recebe as bênçãos da salvação. Também há um outro termo que é muito utilizado no livro de Romanos, que é a filiação ou a adoção, que é o processo de você fazer parte da família de Deus, de você tornar-se herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. É você ser chamado de filho de Deus. Há um quinto processo que se chama glorificação. E este é o processo do estágio futuro da salvação, quando o nosso corpo será transformado e atingiremos o estágio final da salvação para estar sempre com o Senhor, como aconteceu com Enoque. Para relacionar-se com Deus, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito, porque é através do Espírito que nos comunicamos com Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em Romanos 8, versículos 16 e 17 está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para andar com Deus é preciso estar alinhado com Ele, estar em concordância. Por isso, o nosso texto áureo destaca da seguinte forma o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Uma pergunta muito pertinente. Será que é possível andar junto com quem você não tem acordo? Como podemos andar com Deus se vivemos em guerra contra Ele? Por isso que está escrito, não basta ser cristão nominal, dizer que você crê. Você precisa viver a sua nova vida, precisa ter intimidade com Deus. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha como Tiago nos chama a atenção. Não basta apenas declarar que crê. Você precisa ter uma vida. Ele fala sobre a fé sem obras, que ela é morta. Você precisa ter atitude. E a atitude de fé que precisamos ter é a fidelidade, é a obediência. Inclusive a palavra fé no Antigo Testamento, emuná,
que é muito utilizada, ela traz o sentido de fidelidade, não somente de fé, de acreditar. Aqui o crer, a fé, é algo muito mais elevado. Não é o simples dizer eu acredito. Não. Ela é muito mais profunda, porque é mais concreta. É alguém que vive uma vida de fidelidade diante de Deus. Hoje vivemos num tempo em que os homens querem questionar a Deus, querem dar ordem para Deus. E até mesmo alguns pregadores usam certas expressões que não condizem com as Escrituras. Por exemplo, pregadores que dizem eu determino. Eles esquecem-se de que Deus é soberano. Querem colocar Deus contra a parede, quando isso não é uma atitude de um crente. O que me chama a atenção nas Escrituras é um texto muito interessante na oração do rei Ezequias, o rei de Judá, um dos reis poderosos que a nação teve, um homem de intimidade com Deus. Vejamos como um rei se dirige ao Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 1 a 3. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Repare uma coisa aqui no versículo 3. Como ele diz para Deus: ser servido de te lembrar. Olhe a educação do rei Ezequias. Olhe a reverência do rei Ezequias. Como ele fala com Deus. Hoje eu vejo certos pregadores querendo dar ordem para Deus. Isso não faz sentido algum. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Ele é o soberano, nós somos os seus filhos. O filho obedece o pai. Então nós precisamos entender o nosso lugar. Entender que Deus é soberano, Deus está acima de todos. Mas esse Deus, que também é transcendente, ele também se manifestou como um Deus imanente, que decidiu se relacionar-se conosco, ao ponto de enviar o seu único filho para fazer semelhante a nós e morrer por nós. Os pensamentos de Deus, de fato, estão muito além dos nossos. No entanto, ele se humilhou, esvaziou-se da sua glória, para nos trazer, para reestabelecer o nosso relacionamento com Ele. É uma atitude de Deus, é uma iniciativa de Deus. Deus quer se relacionar conosco. Voltemos ao exemplo de Enoque. Por meio da fé, andou Enoque com Deus durante 300 anos. E isso agradou a Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5. A partir desse texto, parece que o nascimento de seu filho teve um efeito enobrecedor e santificador na vida de Enoque. Lá em Gênesis 22, na parte A do versículo. O Wisber chega até a dizer, questionar, se a responsabilidade de educar um filho num mundo tão perverso não teria desafiado Enoque a tal ponto de que ele tinha iniciado um relacionamento mais íntimo com Deus para receber a orientação e ajuda necessária para educar Matusalém. Uma vez que o texto bíblico afirma que a partir do nascimento de Matusalém, Enoque passou a andar com Deus. Veja que ele viveu 65 anos e depois gerou Matusalém. De acordo com esse texto, que eu vou ler agora, está escrito assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Repare que são suposições que o Wisber e outros autores trazem, mas que de fato faz sentido. Como educar os nossos filhos hoje? Precisamos da orientação do Senhor. O mesmo desafio que tinha Enoque temos nós hoje. De fato, precisamos da graça de Deus, precisamos andar com Deus, precisamos conhecer a Deus, porque vivemos num período tão difícil quanto o de Enoque. Nesse período em que Enoque passou a andar com Deus, ele se tornou pregador da justiça. Isso está escrito lá em Judas, nos versículos 14 e 15. Nesse mundo pecaminoso que antecedeu o dilúvio, que trouxe o julgamento de Deus sobre a terra, num tempo em que a libertinagem, a violência dominavam, onde apenas havia um remanescente, um pequeno grupo que cria em Deus. De acordo com o texto de Gênesis 6, versículo 5,
porque foram salvos apenas Noé e sua família. Apenas 8 pessoas foram salvas. Dessa forma, Enoque nos ensina outra lição importante. É possível ser fiel a Deus mesmo quando o ambiente não é favorável, mesmo estando no meio de uma geração pervertida e corrupta. É importante observar que a Bíblia só menciona 2 homens que andaram com Deus. Ou seja, o primeiro deles, Enoque, Gênesis 5, 22. E o segundo homem que andou com Deus, Noé, está lá em Gênesis 6, versículo 9. Por isso, é bom começar bem a nossa vida, mas permanecer fiel até o fim é melhor ainda. E o termo aqui, andou com Deus, implica um relacionamento firme, progressivo. Andar com Deus é um projeto de vida, não é simplesmente algo que devemos de vez em quando fazer, de vez em quando andar com Deus. Enoque foi transportado ao céu antes do dilúvio, da mesma forma que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Nós temos isto muito claramente no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, e também em Apocalipse 3, versículo 10, falando que seremos guardados da hora da tentação, da hora da grande tribulação, da provação que há de vir sobre todos. A expressão andou com Deus é rara, aparecendo somente em Gênesis 5, 22 e 24, capítulo 6, versículo 9 e Malaquias 2, versículo 6, ou seja, somente 3 vezes nas Escrituras. Essa expressão denota o desfrutar da comunhão sobrenatural e íntima com Deus. Não é meramente viver ou dizer que vive uma vida santa. A vida de Enoque afirma que os que andam com Deus nesse mundo experimentarão de fato a vida e não a morte. Quem tiver comunhão com Deus tem a vida. Embora a longevidade muitas vezes na Bíblia é tida como favor divino, a extensão dessa breve vida aqui realmente é um abençoado. Porém, Enoque transcendeu isso, porque Deus o tirou daqui para viver para sempre com ele. Outro fator digno de nota é o resultado dessa vida de comunhão com Deus. O versículo 24 diz, já não era, olha essa expressão, já não era, porque Deus o levou para si. Isso descreve um súbito e misterioso desaparecimento. De todos os fiéis registrados no Antigo Testamento, somente Enoque e Elias são representados como aqueles que não experimentaram a morte física. A expressão o levou difere radicalmente de tirar a vida de alguém. Ele não foi morto. Não foi uma morte prematura, não. Eles foram tirados, levados. Por isso que muitos traduzem de verdade esse texto como sendo o arrebatou, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Enoque. Também a palavra arrebatar é de fato cabível dentro desse contexto. Então, dessa forma, na visão pré-tribulacionista, Enoque representa todos os crentes que serão arrebatados antes da grande tribulação. E Noé representa aqueles que serão guardados durante a grande tribulação. O mais importante de tudo é que nós já analisamos aqui, é que Deus não é apenas um Deus transcendente. Ele também é um Deus imanente, um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que quer estar conosco. A expressão máxima da habitação de Deus entre os homens é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco. Inclusive a palavra grega ali em João é esquenu, que tabernaculou, que veio morar entre nós. Portanto, através do sacrifício de Cristo, todos podemos ter acesso ao Pai sem qualquer tipo de restrição. O véu se rasgou. A comunhão, o caminho para Deus está aberto. A reconciliação através de Cristo nos deu essa possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Por isso, a minha oração é que você e eu sigamos o conselho que está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O andar com Deus é uma atividade contínua e prazerosa. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Siga @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações do canal Crente Docente no YouTube e que Deus abençoe você e a sua família.